Estava aqui a pensar. Olá, olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, qualquer que seja a hora que me estás a ouvir hoje, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao nosso novo episódio. E que coisa louca isto que está a acontecer. Queria começar por agradecer o feedback fantástico sobre este novo começo, este novo capítulo, esta nova temporada. Fico feliz por me sentir abraçada. Portanto, esse autoabraço que eu já me dei a mim própria na semana passada, fico feliz por vê-lo de alguma forma ser acarinhado também. E hoje quero falar sobre perder um amigo. Todos nós sabemos o que fazer quando o amor acaba. Não quer dizer que seja uma coisa fácil, não quer dizer que haja uma fórmula mágica, mas de alguma forma nós temos filmes, músicas, livros, conselhos de mãe, conselhos de amigo, conselhos de psicólogo. Temos que parece que já bastante balizado aquilo que é suposto ser um término amoroso. E de alguma forma até nos ensinaram como se cura um coração partido, porque ao longo da nossa vida parece-me, pelo menos é isto que eu tenho vindo a sentir, que é tido como suposto que as relações a uma determinada altura acabem. E isto infelizmente cada vez mais, porque eu gostava que fosse o contrário, eu gostava que se cultivasse mais essa durabilidade no amor, mas infelizmente não é esse o cenário e nem vamos entrar pelos porquês, mas como já se parte do pressuposto que as relações amorosas são muito mais fáceis de acabar ou muito mais propícias a acabar do que uma relação de amizade, parece que de repente quando perdemos um amigo, quando alguma pessoa desaparece da nossa vida que nós acharíamos que seria para sempre, não sabemos muito bem o que fazer e é precisamente sobre isso que eu queria falar hoje. O nosso número de amigos é normal reduzir com a idade. Aliás, isto é aquilo que se ensina mais ao longo da vida. Até eu já disse isto ao meu irmão mais novo e a pessoas mais jovens do que eu, portanto, imagino as pessoas ainda mais velhas do que eu de outras gerações também me dirão as mesmas coisas. A tendência é sempre, quanto mais adultos ficamos, mais velhos ficamos, o nosso ciclo vai ficando cada vez mais pequeno e isso também porque nós, quando somos mais jovens, temos muita facilidade em socializar com as pessoas, e isto vem super a bater com o episódio passado, mas porque nós estamos muito preocupados em agradar, em não agradar, e nós, à medida que vamos crescendo, as nossas relações vão mudando e os nossos ciclos vão se tornando cada vez mais pequenos e não só pela maturidade, não só porque a vida acontece, mas porque o ponto da vida em que nós nos encontramos numa idade adulta e aquilo que exige manter uma amizade é completamente diferente daquilo que exige manter uma amizade quando somos jovens. E agora disse quando somos jovens como se nós não fôssemos jovens que estamos aqui a ouvir. Nós somos todos jovens, ok? Nós somos jovens na mesma. Mas as nossas relações vão sempre mudando e parece que uma coisa que eu vou sentindo é que quando nós somos jovens, vou dizer jovens outra vez, quando nós somos crianças, vamos por assim, quando somos crianças, quando somos mesmo pequeninos, nós relacionamos-nos com as pessoas com quem nós convivemos no dia-a-dia, portanto, as pessoas que nós vemos na escola. Essas são as nossas amizades e são as amizades talvez as primeiras da nossa vida, desde que vem às vezes do infantário para a escola primária. Essas são as nossas primeiras pessoas. E essas primeiras pessoas não têm grande critério nem para exclusão, nem para inclusão. São pessoas com quem nós nos relacionamos só porque sim, porque são pessoas que estão no mesmo espaço que nós e calha de termos uma certa compatibilidade nas brincadeiras. Portanto, não é uma coisa que nós pensemos de esta pessoa tem os mesmos valores que eu, acredita nas mesmas coisas que eu, faz as mesmas coisas que eu. Não há esse tipo de critérios. E como não há esse tipo de critérios, é normal que à medida que vamos crescendo, essas pessoas sejam cada vez menos, porque já começamos a valorizar, a dar importância, e ainda bem, porque quer dizer que somos pessoas com capacidade de conviver no mundo adulto, mas começamos a ter um bocadinho mais de critérios, então as nossas amizades não só ficam mais restritas, as nossas amizades, o núcleo fica mais restrito, como nós começamos a ficar também mais criteriosos sobre as pessoas com quem queremos realmente ter uma relação. E aquilo que eu queria vir aqui falar hoje é sobre isto, porque eu tenho vindo a sentir ao longo da minha vida que eu já tive vários términos. Eu já tive términos de amor e já tive términos de amizade. E o que é certo, eu digo isto várias vezes a várias pessoas, que é que o que é certo é que eu acho que já sofri muito mais com términos de amizade do que com términos de namoro. E não quer dizer que eu não tenha sofrido de amor, porque eu também já sofri de amor. Mas eu sinto que, de alguma forma, aquilo que eu sei que muitas pessoas têm na família, eu tive na amizade. Houve várias amizades ao longo do meu crescimento daqueles anos-chave, quando era pré-adolescente, que foram cruciais, que foram pessoas que eu juntei ao meu pequeno círculo
e que ocuparam um espaço que às vezes são os irmãos que tomam, às vezes são os primos próximos que tomam. Para mim foram alguns amigos. Então, isso sempre teve uma grande importância no meu mundo, a amizade, e especialmente porque eu, em determinada altura, nos meus 10, 11, 12 anos, eu passei um inferno na escola e com situações de bullying e de integração, tive muitas dificuldades. Então eu fiz dos meus amigos e das minhas pessoas próximas, mesmo muito importantes em tudo o que dizia respeito à minha existência. Ou seja, essas pessoas, eu tomei-as como garantidas, não de tomar como garantidas de não fazer manutenção, mas tomar como garantidas no sentido em que eu nunca assumi que essas pessoas fossem embora. Como muitas outras pessoas na minha vida, eu assumi que elas poderiam ir embora, poderiam desaparecer. Então, vamos-nos pasmar, porque quando eu cresço e começo a perceber que algumas destas amizades vão efetivamente embora e vai haver pessoas que vão desaparecer da nossa vida e nós não vamos estar a contar com isso, aí eu percebi o que é que eu vou fazer com esta informação. E tive muita dificuldade, agora já começo a navegar melhor essa dinâmica, mas durante uma determinada altura pensei que não era muito normal, porque nós também crescemos muito a ouvir que é muito bom ter um grupo de amigos desde a infância e há tantos estereótipos e preconceitos bons e maus sobre tantos assuntos e eu acreditei muito nestes que dizem respeito à amizade, que nós teríamos o nosso grupo de amigos e nós crescíamos com amigos para sempre e que as amizades seriam para ser duradouras. Então, quando eu fui confrontada com a realidade de que há amizades que não vão ser duradouras e há amizades que correspondem a determinado espaço de tempo, então eu tive a desfeita da minha vida. E aquilo que eu vim a refletir sobre isso é que a nossa cultura, talvez, não sei se é a cultura portuguesa, se é a cultura de ser humano no geral, mas na cultura em que eu estou a conviver habitualmente, o lugar da amizade não é posto num grande espaço de prioridade na nossa vida. Acho que sim, que nós estamos cada vez mais conscientes de que as nossas relações são importantes e, aliás, nós estamos sedentos de relações verdadeiras e não de relações online. Portanto, sim, as amizades são importantes, mas de forma geral eu sinto que as amizades não são postas no lugar de grande prioridade. Então, o que é que acontece? Mesmo que nós tínhamos encontrado o nosso próprio conceito de família e de amigos e mesmo que demos muita importância às pessoas que nós encontramos e que escolhemos como sendo a nossa família, mesmo fora dos trâmites normais, se quisermos dizer assim, mesmo que sejam amizades diferentes e de vários sítios e que não seja esse grupo de amigos, a nossa cultura prioriza muito a criação do nosso núcleo familiar, seja a manutenção do núcleo que nós já temos ou a criação do núcleo familiar que já é o existente da nossa família, em detrimento destas amizades, o que faz com que estas pessoas acabem por ocupar, sim, um grande espaço na nossa vida, mas quando acaba, seja acabar porque há conflito e há ruptura, ou acabar porque o tempo faz essas coisas, nós não sabemos muito bem lidar. E isso foi aquilo que eu me apercebi ao longo da última década, é que eu tive muita dificuldade em navegar os términos de amizade. E eu até tenho um poema no meu livro, o meu livro está aqui na mesa, que se chama Sobre as Fases com Toma Lua, é um livro de poesia e ilustração, e eu tenho um poema precisamente sobre isso, que nós temos todos a noção de vários tipos de dor, conseguimos categorizar a escala de dor de várias dores físicas e várias dores emocionais, mas não se fala muito sobre a dor de perder um amigo. E então é sobre isso que eu quero falar hoje. Há duas formas de uma relação de amizade terminar, e é precisamente sobre ambas que eu quero falar, não é só sobre uma. Nós das duas, ou a nossa amizade termina porque houve um conflito, houve um trauma, uma passagem de um limite que nós não toleramos ou a outra pessoa não tolerou, ou então é apenas a vida a acontecer, é a passagem do tempo, e acho que aqui é que há mais interesse em explorarmos, porque é precisamente essas amizades que às vezes custa muito ultrapassar, porque não houve nada de errado que tenha acontecido. Não aconteceu nenhum problema. Foi só simplesmente o tempo que nos distanciou. E aqui o tempo não é um sentido figurado de tempo, não é um conceito subjetivo. É o tempo, as coisas que traz o tempo. Seja mudanças de carreira, mudanças de namoro, áreas de residência. Portanto, há várias coisas que o tempo traz que fazem inevitavelmente com que essas amizades terminem, porque nos levam para caminhos diferentes. E nesta ideia da sentença do tempo, há uma coisa que eu acho sempre curiosa de se pensar, que é, quando nós sentimos uma amizade a afastar-se, isto do meu prisma pessoal, há sempre uma sensação estranha, porque às vezes não é outra pessoa só a afastar-se, somos nós, ambas as pessoas a afastarem-se, uma certa sensação de, será que isto ainda é uma amizade? Será que agora somos conhecidas? Seremos conhecidos? Qual é que é o lugar que eu ocupo na vida desta pessoa? Ou
será que fui substituída? Será que fui trocada? E nós temos muita dificuldade em lidar com esta ideia de que, às vezes, nós correspondemos a determinado lugar na vida daquela pessoa, naquele curto espaço de tempo, mas não faz mal quando deixamos de estar ali, porque esses tempos mudaram e não quer dizer que haja ressentimento ou que haja dor. Dor vai haver, mas que haja dor de mágoa. E então é só a vida a acontecer. E isso, normalmente, quando não há uma conversa ou quando não há um término, porque não se acabam as amizades como se acabam os namoros, nós não chegamos às pessoas. E por acaso, se calhar, isso até era engraçado se nós fizéssemos isso, mas sentar com a pessoa e dizer assim: olha, João, não vai dar. Nossa amizade está pela hora da morte, já não dá para continuar. Podia ser interessante, mas acho que as nossas dimensões, acho que as amizades são feitas para serem um bocado mais leves e menos complicadas do que isso. Portanto, se bem que a complicação não é suposto ser complicada. Mas bom, ainda bem que não, na minha ótica, ainda bem que não existe esse tipo de diálogos. Mas quando não há um término, quando não há um fim, quando eu digo não há um término, não houve nada que tenha acontecido, quer dizer que ao longo da nossa vida nós temos várias compatibilidades com várias pessoas e quando nós chegamos à idade adulta, mesmo que a idade adulta seja só uma idade cronológica e não a idade de maturidade, nós estamos a viver coisas diferentes. Como eu dizia no início do episódio, quando nós somos crianças, a nossa única preocupação, a nível de criar laços, a nossa única preocupação é se aquela pessoa pode ou não gostar da mesma brincadeira que nós, se nós temos compatibilidade em jogar à bola ou jogar à macaca. Portanto, não há muito por onde as amizades falharem, a não ser, se calhar, coisas muito gritantes de feitio que já se notam em personalidades de crianças. Não há nada para nos incompatibilizarmos. Mas, de repente, quando nós somos adultos, há muitas coisas. É quase como se fôssemos personagens do mesmo filme, que de repente há tipo uma sequela e estão-nos a fazer filmes diferentes em que cada um está a viver dimensões diferentes. É exatamente isso que acontece, que é, sim, fizemos parte da mesma história numa determinada altura, mas agora há tantas coisas a acontecer nas nossas outras dimensões da vida que não há bem espaço para nós continuarmos a ser compatíveis, porque eu acho que há uma coisa, fala-se imenso sobre isto, e eu até fiz um vídeo no Instagram sobre isto há um tempo, e vou-me contradizer um pouco, mas vou justificar, que é, eu acho que nós banalizámos demasiado esta ideia de que as amizades são baixa manutenção e é suposto serem baixa manutenção. Eu acho que sim, que uma amizade adulta tem que ter noção dos espaços de cada pessoa, do tempo de cada pessoa e tem que respeitar os limites, porque nós temos consciência de quais são os limites, ou pelo menos devemos ter. Mas eu acho que nós banalizamos demasiado o distanciamento entre os nossos amigos. Acho que sim, uma relação exige manutenção. É suposto existir manutenção e acho estranho que nós tínhamos chegado a uma altura em que normalizemos apenas o catch-up com os amigos. Parece que disse catch-up. O pôr a par com os amigos. Esse momento de atualização. Porque acho que sim, há amizades com quem nós não conseguimos, seja por localização geográfica, por horários de trabalho, por tantas outras condições da nossa vida. É difícil nós mantermos uma rotina, uma cadência nos planos e na regularidade com que falamos ou com que nos encontramos, mas também acho que nos encostamos demasiado a isto para investir pouco nas nossas relações. E eu até sobre isso vi um vídeo super engraçado no TikTok há uns tempos, que era um grupo de amigos que tinham um plano de grupo que basicamente era de semana a semana, enviavam um vídeo no WhatsApp dentro do grupo, que era mesmo um grupo do WhatsApp com as pessoas todas, que enviavam um vídeo como se fosse uma espécie de FaceTime, um vídeo de 4, 5, 6 minutos, a contarem o que é que se tem passado nas suas vidas. Isto para criar uma certa regularidade nas relações, porque eu acho que quando as relações passam a ser apenas esta manutenção, então já não são uma relação, são apenas uma reunião de ponto de situação, é um follow-up. E acho que as amizades são bem mais do que follow-ups. E isto pode ser uma crença um pouco utópica para uma pessoa adulta, mas eu tenho visto que esta é a nossa maior carência. Nós precisamos de amizade, estamos desesperados de amizade e isso é aquilo que nós não temos sustentado na nossa vida e acho que muito também porque somos demasiadamente engolidos pelo online e o online dá-nos uma falsa sensação de que nós estamos a par do que os nossos amigos estão a fazer e que nós estamos por dentro da vida dos nossos amigos e isto acho que é uma maleita que deve ser gravemente combatida, porque não é para nós vermos as stories ou os posts dos nossos amigos que nós sabemos o que é que está a passar na vida deles. Aliás, até acho que há valorização numa amizade quando nós somos capazes de ver um post e ver uma story e ter interesse de ouvir aquilo que era aquele post e aquela story da boca da pessoa que nós gostamos, porque
As redes sociais trouxeram-nos ampliaram esta falta de manutenção, esta sensação de que estamos todos muito por dentro, e eu inevitavelmente senti isso, e já tive várias conversas sobre esse assunto, de que não é por eu até posso estar online 24 horas, mas isso não quer dizer que alguém tenha proximidade de mim. Isso quer dizer isso para as pessoas que me possam seguir sem me conhecerem, mas também quer dizer isso para os meus amigos. Não é por os meus amigos verem o que está a acontecer, porque lá está, é uma versão curada daquilo que eu quero mostrar, daquilo que é a minha realidade. Não é por isso que as pessoas estão por dentro daquilo que é o meu dia-a-dia. E mesmo que nós até podemos gostar de partilhar as coisas na internet, seja porque temos necessidade de ser vistos, ou ouvidas, ou entendidas, ou compreendidas, ou seja mesmo porque é o nosso trabalho, qualquer que seja a razão, toda a gente gosta de ser ouvida e de se sentar, e neste caso podia estar sentada aqui à frente, sentada com uma amiga, com um amigo, e ouvir a opinião, responder, ter feedback. Isso é completamente diferente de estar a par daquilo que se passa nas redes. Portanto, isto tudo para dizer que eu compreendo que as nossas dimensões relacionais estejam bastante diferentes, mas eu vou sentindo cada vez mais falta dessa proximidade entre amigos. Está a ser demasiado normal não, nós só nos vemos de 6 em 6 meses. E acho que está tudo bem quando isto acontece, mas se calhar era bom percebermos o porquê disso estar a acontecer. Se é realmente falta de tempo, ou se é falta de vontade, ou se é estarmos encostados. Porque eu acho mesmo que a maior parte das vezes é estarmos encostados, porque se havia tempo há uns anos, porquê é que não há tempo agora? E se nós que fizemos tempo para coisas novas que surgiram de prioridade na nossa vida, porquê é que não estamos a fazer agora? Porque é bom termos esse sistema de apoio, mas esse sistema de apoio não pode ser dado só como garantido. Acho que tem que ter manutenção. E não é fazer para ter a certeza que temos essas pessoas na nossa retaguarda, é ter por gosto. Porque quantas vezes nós às vezes temos jantares, temos planos, e eu comento isto imensas vezes lá em casa, que às vezes há certos planos que não me apetece mesmo ir, porque parece que é uma coisa que sai-nos da rotina, que está fora da hábito, então não nos apetece ir e não nos apetece fazer essa convivência. E depois vamos e pensamos, que bom. E eu gosto de ver, eu já fiz esta analogia uma vez num episódio há muito tempo, mas eu gosto de ver isto como se fôssemos um sim, do jogo dos Sims, e aquelas barrinhas que nos aparecem, aquelas barrinhas verdes que vão aparecendo mais ou menos. Eu gosto de imaginar que é um bocado isso, que quando nós temos interações que nós gostamos, que isso nos dá mais, e que essas amizades, essas relações, acontece muito isso quando nós temos esses momentos de convívio pessoal, mesmo quando naquele momento não nos apetecia assim tanto ir. Portanto, acho que isso nos falta um bocadinho. Mas como eu dizia, quando as amizades terminam não havendo nada verbalizado, acho que muitas vezes vai bater nisto que eu acabei de dizer, que é um afastamento com o tempo, e eu consigo pensar em 2 ou 3 pessoas com quem isso me aconteceu, e tenho a certeza que tu começares a ouvir, consegues pensar em algumas outras pessoas também, que às vezes não houve nenhuma conversa, não houve nada desagradável, mas se pararmos para pensar e refletir sobre as amizades, percebemos que algo nos aconteceu, isto mudou, e tenho que reconhecer que isto mudou, e quando nós não temos esta conversa às vezes com a pessoa em quem estamos a pensar, há muito espaço para especulação, há espaço para pensarmos de, bom, se calhar alguma coisa realmente aconteceu, afastámos, mas se calhar aconteceu alguma coisa, porque esta pessoa afastou-se, e eu também me afastei, e depois a comunicação não é clara como é nos namoros, então as coisas só se desvanecem no tempo. E eu até tive uma amiga não há muito tempo, com quem eu tive um afastamento muito por causa dela ter tido um filho. E obviamente isso muda o mundo inteiro de uma pessoa, ter um filho, ter um bebê, então ainda para mais, quando a pessoa está a navegar o pós-parto e uma nova vida, tipo, o que é que uma pessoa faz quando chega a casa com um bebê? Há muitas coisas novas. E por causa disso a nossa relação mudou muito, e houve muitas coisas que tiveram que ser ajustadas, seja o tipo de planos que nós fazíamos antes, o tipo de conversas que nós tínhamos, houve imensas coisas que tiveram que ser ajustadas, mas antes de haver uma conversa sobre isso, houve um afastamento que estava a começar a roçar já não sou amiga desta pessoa. E esta pessoa era importante para mim. O que é que acontece? Quando essa pessoa é importante para ti, tu falas com essa pessoa. Da mesma maneira, quando um namorado ou uma namorada são importantes para nós vamos e dizemos, olha, algo de errado não está certo. Alguma coisa está a acontecer, temos que corrigir este problema, temos que lidar com este problema. E então acho que o que eu sinto destas relações que às vezes se afastam, das duas uma, ou fez sentido porque de repente somos 8 e 80, ou se calhar não falámos o suficiente enquanto esse afastamento estava a acontecer para navegar melhor como é que agora vamos ser amigas. Uma outra amizade que eu também consigo pensar, que é das minhas amigas mais próximas, à altura em que nós começámos a ser amigas, éramos muito próximas porque nós saíamos mais à noite, nós trabalhávamos num restaurante, foi onde nos conhecemos, ou seja, havia muitas coisas na nossa vida que eram drasticamente diferentes, e isso fazia com que as nossas conversas
E com que as nossas convivências fossem em determinado contexto, porque ela era a minha amiga daquele contexto, eu era aquela amiga daquele contexto. Entretanto, essas coisas todas saíram da nossa vida, as nossas dimensões profissionais, pessoais, emocionais, tantas coisas, mudaram. O que quer dizer que nós um dia tivemos que nos sentar uma com a outra e dizer, olha, e agora a nossa amizade é o quê? Como é que... Vamos fazer outro tipo de planos, vamos fazer outras coisas. E isso abriu espaço para outras conversas. E acho que as pessoas atribuem demasiado peso à comunicação. A comunicação não é suposto ser uma coisa pesada, chata. A comunicação existe precisamente para que não haja momentos pesados e chatos e elefantes na sala. A comunicação existe para nós podermos olhar para a pessoa de quem gostamos, qualquer que seja a relação, eu estou sempre a dizer isto, mas qualquer que seja a relação, e dizer, olha, o que é que se está a passar? Se calhar temos que navegar um bocado melhor isto. E ainda bem que isso acontece. Acho que é bom nós termos liberdade e confiança com as pessoas que gostamos para dizer, olha, alguma coisa se passa e eu gostava imenso que não se passasse. Portanto, pronto, isto é quando existe efetivamente um afastamento e não houve uma conversa. Mas depois temos o outro caso, que eu também acho muito difícil de navegar, apesar de ser mais fácil, porque às vezes envolve zanga, que é quando há uma passagem de limites. Normalmente quando as pessoas se zangam numa amizade é preciso acontecer uma coisa grave. Isto é o que eu sinto, que é... As amizades são aquelas coisas de... Dá para relativizar, porque nós não convivemos 24 horas com a pessoa, não vou ter filhos com aquela pessoa, não vou casar, não vou viver, não vou lavar pratos com aquela pessoa, não vou estender a roupa. Há muitas coisas aqui que podem ser lidadas, porque não são momentos de ruptura e se calhar não mexem nos nossos valores core. São coisas que acontecem. Agora, quando há zanga de amigos, para dois amigos se separarem, se zangarem, e se zangarem ad eterno, é porque algo errado mesmo aconteceu. E normalmente errado mesmo houve uma passagem de limites. E eu já estive nos dois polos. Eu já estive no polo em que eu claramente passei o limite de uma pessoa e estive no polo em que alguém passou o meu limite. O que é engraçado e comum a essas duas coisas é que foi muito difícil navegar o luto dessa amizade. Porque uma coisa é quando esse distanciamento é gradual, não é? Quando acontece o tal não há término, que as coisas naturalmente, as pessoas se afastam e a vida seguiu. Mesmo que às vezes venha aquela tristeza de perder esta pessoa, a vida seguiu. O problema é quando não acontece isso, é quando há um dia que acordas e há um problema. E depois há um problema e depois nós pensamos, eu já tenho problemas suficientes, já tenho problemas com o trabalho, já tenho problemas com a casa, já tenho problema na relação e agora vou ter problemas com a amizade, que é suposto ser simples. Não quer ter problemas com a amizade. E quando isso acontece, nós temos muita dificuldade em gerir. Porquê? Porque há uma ruptura de uma coisa que nós tomamos como garantida. E o que é que nós fazemos quando essa coisa que era do nosso dia-a-dia, que era a nossa habitual, de repente desaparece? Aquela pessoa com quem nós íamos sempre falar sobre X assunto, sobre aquela fofoca, sobre aquele problema, sobre aquela inquietação, de repente essa pessoa desaparece. E estas duas amizades que eu perdi, já há alguns anos, essas duas amizades foram nesse contexto. Eram duas pessoas com quem eu tinha, em fases diferentes, relações muito próximas. Numa delas, posso dizer que até hoje ainda me custa, precisamente porque foi o caso em que eu passei o limite dessa pessoa em específico e foi uma situação irremediável, apesar de na minha ótica ser irremediável, por isso é que fiz, porque não teria feito de propósito. Para aquela outra pessoa não foi. E isso é totalmente legítimo. Só que depois isso gera em nós uma sensação de que algo foi mal feito, não perdoado e não dá para ultrapassar. E de repente essa pessoa toma um lugar na nossa vida assim meio que quase como uma relação amorosa, não é? Porque mete-se nesse patamar de houve uma coisa que podia ter sido resolvida, na minha cabeça, não foi e fica sempre aquele ar de podia ter sido tanta coisa e não foi. Esta sensação estranha. E depois do outro lado, alguém que claramente teve uma atitude, várias atitudes que quebraram com os meus limites e eu pensei, não, eu não quero relacionar-me com esta pessoa, não quero que esta pessoa faça parte do meu dia-a-dia porque isto consome-me em determinados aspectos, faz-me sentir mal ou magoou-me. Então eu cortei. Mas isso também tem dor. Da mesma maneira, quando nós terminamos o namoro, quando nós somos nós a pessoa a terminar o namoro, também dói. Quando somos nós a terminar uma amizade, também dói. E o que eu tenho refletido sobre isto é que o fim da amizade nem sempre é necessariamente culpa de alguém ou responsabilidade de alguém, porque às vezes não. As relações no geral são feitas de duas pessoas, portanto atitudes puxam atitudes e momentos são proporcionados por ambos os lados, então às vezes a necessidade de seguir caminhos diferentes é uma coisa que acontece naturalmente porque é a vida
a acontecer, e com a vida adulta a chegar e a trazer, com a vida adulta a chegar não, com a vida adulta chegando e trazendo cada vez mais preocupações e inquietações, é mais do que natural que nós deixemos de ter espaço para fazer de prioridade certas amizades que ocupavam um espaço mais secundário, porque eu gosto de pensar, por exemplo, na altura de escola, faculdade, para quem andou na faculdade ou para quem fez algum tipo de curso na altura do secundário, havia amizades que parece que ocupavam um grande espaço da nossa vida porque passávamos muito tempo físico com essas pessoas, mas que a nível de tempo, de qualidade, de espaço emocional que aquela pessoa levava, não era assim tanto. E por não ser assim tanto, quer dizer que com as coisas grandes que a nossa vida tem ao longo do tempo, essas coisas que eram mais pequenas já não têm espaço de todo. E por já não terem espaço todo, nós temos que escolher. E como temos que escolher, esses caminhos começam-se a afastar. E às vezes acho que isso traz uma coisa difícil de conviver, que é a culpa de achar que não sustentámos ou não conseguimos fazer a manutenção correta dessas amizades, quase como se fôssemos responsáveis pelas coisas que foram acontecer, pelos fatores externos da nossa vida, coisas que foram acontecendo. E aquilo que eu tenho vindo a pensar é que nós podemos continuar a amar alguém, a gostar muito de alguém, mesmo não tendo uma relação com elas. E isto é um ensinamento que, um bocado de verdade lá para Alice, que se dava em relação a relações de namoro e relações amorosas. Mas isso passa muito para as amizades. E em relação a estas duas situações específicas que eu estava a referir, eu senti muito isto, que é, eu consigo não ter relação com estas pessoas não fazerem parte da minha vida, e eu não querer, ou a outra pessoa não querer, o que seja, não queremos ter relação umas pessoas com as outras, mas ainda existir um sentimento de carinho, de tu pertences àquela determinada altura da minha vida e está tudo bem se nós agora não tivermos uma relação, porque tu pertences ali àquela altura do passado e eu vou-te lembrar com uma boa memória. E pertenceste àquela altura não quer dizer que agora tenhas que vir. Porque provavelmente, e acho que isso é o que acontece quando as pessoas forçam relações que já não estão naqueles espaços temporais, que é às vezes manchar amizades em nome da história, que é uma coisa que eu falo imensas vezes com amigos, e especialmente com amigos que têm grupos de amigos, porque eu não tenho um grupo de amigos, eu tenho várias amizades espalhadas. Eu às vezes acho que há certas relações que se mantêm em nome do tempo, e acho que isso pode ser dos maiores erros de uma pessoa adulta, que é, ok, eu tenho este grupo de amigos, eu tenho estas 2 amigas, tenho estas 10 amigas, o que seja, desde que tenho 10 anos. E até estou a meter 10 anos, quando há pessoas que têm desde os 5, que é, para mim, ainda mais flagrante. Mas tenho esta amizade desde que tenho 10 anos. E agora tenho 30. Entretanto, 20 anos passam. É natural que esse grupo de pessoas esteja drasticamente diferente. E esse drasticamente pode representar incompatibilidade. Então, eu acho que, às vezes, as relações se sustentam muito com base na culpa de, não, esta amizade já tem tantos anos, já temos tanta história, é importante para mim sustentar esta amizade porque senão eu vou arruinar aquilo que veio no passado. E acho que isso é a falta de reconhecimento de que a maior parte das vezes as coisas que estão lá atrás, se calhar podem ficar lá atrás e está tudo bem quando as coisas se vão separando. E acho que isso acontece imenso. Eu já ouvi estas conversas de várias pessoas de, pá, tínhamos um grupo e de repente aquele começou a namorar e não sei o quê, e depois separaram-se e aquela já não se dá com aquela e houve uma discussão. E parece que isto são tudo coisas muito, muito dramáticas e muito chatas de acontecer entre grupos que pareciam ter uma grande coesão. E eu só vejo naturalidade nisso. Eu só vejo coisas boas a acontecer nisso, porque quer dizer que, à semelhança daquilo que falávamos no episódio passado sobre ter coragem para sermos nós mesmos, é bom que cheguemos a uma altura da idade adulta em que temos não só coragem para sermos quem somos, mas para que isso desagrade mesmo os nossos amigos, ao ponto de perceber se aquela compatibilidade que tínhamos há 10 anos, será que essa compatibilidade ainda existe? Será que nós ainda somos pessoas que se conseguem dar e conviver com os mesmos valores, com as mesmas ideias, com os mesmos planos, as mesmas vontades de coisas para fazer nos tempos livres? Ou será que, pelo contrário, essas coisas agora já só nos separam? E aquilo em que eu fiquei a pensar foi sobre a dificuldade de confrontar o amigo e porque é que é tão difícil nós termos essas conversas com as nossas amizades. Às vezes parece que até é difícil ter as conversas de olha, fizeste qualquer coisa que eu não gostei, mesmo coisas que não são irreconciliáveis, coisas que só nos desagradaram e nós pensamos, olha, isto fizeste, eu não gostei. Porquê é que às vezes é tão difícil? E eu acho que há aqui vários pontos. Um deles é que as amizades são vistas como sendo para sempre. E isto, coisas também das gerações passadas, as amizades duram para sempre independentemente da manutenção. Portanto, se é amigo de infância, é amigo para todo o sempre. E desde pequenos que ouvimos que
os amigos verdadeiros são para a vida. E isto cria em nós uma percepção de amizade que acho que pode ser bastante prejudicial, porque os amigos verdadeiros podem não ser para a vida e há amizades verdadeiras que se fazem muito tarde na vida. Porque fala-se muito desses amigos de infância, fala-se muito dessas pessoas que foram especiais para nós quando nós éramos jovens, mas não se fala o suficiente sobre as pessoas que nós encontramos em idade adulta e nos salvaram de determinado poço. E pessoas que encontramos em idade adulta e que nos ajudaram a ser uma melhor versão de nós porque encontrámos-las em meios em que nós já estávamos confortáveis. Meios que nós também encontramos e percebemos que nos faziam sentir bem apenas em idade adulta. Portanto, acho que isso também é de valorizar. E então, isto por valorizarmos muito as amizades de infância, acho que quando nós sentimos que uma amizade não nos faz bem, vem aquela culpa de será que eu não estou a fazer bem isto das amizades? E se calhar é só uma fase, esta romantização das amizades como se não havendo espaço para reconhecer que as pessoas mudam e quando as pessoas mudam, decisões têm que ser tomadas e as amizades também têm que mudar. Mesmo que esse mudar seja só um mudar de ok, vamos ter que navegar melhor, como foi o caso daquela amiga que eu falava há bocado, mas às vezes é mudar de pá, não vai dar, não funciona. E depois há outra coisa, porque as amizades são construídas em silêncio. Ao contrário de relações de namoro, por exemplo, em que nós temos várias estafetas. Temos aqueles momentos de ok, agora namoramos, agora casamos. Bom, para quem quer casar, mas pronto. Há uma espécie de hierarquia de coisas, de começamos a falar, primeiro jantar, primeiro date, depois envolvemos fisicamente, depois namoramos. Ou seja, mesmo que as pessoas não passem por estas estafetas, e ainda bem que as pessoas estão a começar a quebrar com essas estafetas, parece que um guião mais fácil de usar para navegar essas relações. E nas amizades há muita ambiguidade, então nós não sabemos exatamente quais é que são as fases das relações, porque isso é tudo fluido, é muito leve, e ainda bem que é fluido e leve, porque acho que é esse o papel das amizades na nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, não havendo uma oficialização de início e de fim, é óbvio que teria que ser difícil haver um confronto, é óbvio que teria que ser difícil chegarmos a uma altura em que pensamos, ok, e agora como é que eu faço para explicar a esta pessoa que eu não estou confortável com determinada realidade, ou como é que eu faço para explicar a esta pessoa que a nossa amizade foi para lados que não fazem sentido. E depois há duas coisas. É uma, por causa disto, que não há término oficial, portanto não existe um momento em que se chega assim, acabei a nossa amizade, como eu dizia. E depois porque é falta de validação externa, que eu acho que é aqui importantíssimo pensar, porque quando há um namoro, quando há uma relação que acaba, por mais que haja pessoas que possam ficar desapontadas com o grande flagelo que é terminar a relação e porque as pessoas eram perfeitas uma para a outra, há sempre uma capacidade de reconhecimento de, olha, sim, essa pessoa fez-te mal, ou estão a ir por caminhos diferentes, faz todo o sentido, a vida continua, vais arranjar outra pessoa para ti, ou não. Quando há uma amizade a terminar, normalmente o que as pessoas dizem, se for uma amizade importante ou uma pessoa que ocupa muito espaço na nossa vida, o mais normal é dizer, a sério, mas eram tão amigas. A sério, mas vocês eram tão próximos. E parece que há esta normalização de todos os comportamentos como se, não, como é amizade, é tudo muito leve, é tudo muito fluido, então deixa tudo. Tolera tudo. Suporta tudo. Não faz mal se, entretanto, já estão pessoas drasticamente diferentes, com hábitos e comportamentos completamente diferentes, porque vocês são tão próximos e vocês são amigas há tanto tempo. Vocês têm uma amizade tão sólida. Não, às vezes a solidez não se faz do tempo. Aliás, como nós sabemos, mesmo nas relações no campo amoroso, há pessoas que namoram 20 anos e não têm intimidade, e aqui estamos a falar de intimidade emocional, não têm intimidade que pessoas que namoram há 5, 6 anos têm. O tempo não é tudo. A intensidade é. Claro que, o tempo é relativo. Sim, o tempo é relativo, é importante também, mas é relativo, mas intensidade, compromisso, que tipo de esforço é que deste a esta relação? Portanto, acho que isso são tipo nuances que vale a pena pensar quando nós temos dificuldade em confrontar amigos, porque é perfeitamente normal que no mundo em que nós estamos e com a falta de profundidade que as nossas relações têm, que nós tenhamos medo de ter determinados confrontos e até mesmo de pedir desculpa quando é um momento. Quem é que pede desculpa aos amigos? Toda a gente devia, mas é muito pouca gente que pede desculpa. E depois há outra coisa que é há amizades que têm versões muito íntimas de nós, versões que às vezes nem a um parceiro amoroso conseguimos mostrar. Não por estarmos a esconder, mas porque cada pessoa tem as suas coisas para mostrar a determinadas pessoas e somos camaleónicos, como eu dizia também no último episódio. Então, nós parece que, como temos essa versão tão exposta de nós àquela pessoa, é quase como se fosse perigoso ficarmos sem isso, porque já construímos tanta coisa, e especialmente com amizades de longa data, já construímos tanto com aquela pessoa que
deixar ir essa amizade pode parecer como o deixar ir de uma coisa que nós outrora fomos, como se fosse o encerrado de um capítulo. E eu já senti isso, especialmente com uma amizade também, que foi essa sensação de uma amizade de infância e de perceber que o tempo nos afastou, não houve nenhuma quebra, foi mesmo o tempo. E no momento em que eu me apercebi isso e meio que formalizei isso na minha cabeça, de que esta pessoa já não faz parte da minha vida, foi um perceber que essa pessoa não só não faz parte, como a pessoa que eu era nessa altura também já não existe. Porque precisamente porque eu mudei é que já não há espaço para aquela relação. Então, eu acho que isso é, até por mais que seja triste, acho que também tem muitas coisas bonitas. Porque é bom nós percebermos que as amizades impactam-nos não necessariamente pelo quanto elas duraram, ou por serem de infância ou não, mas por aquilo que elas representaram para nós, ou pelo tempo, pela qualidade do tempo que passaram, independentemente de ser muito ou pouco. E a ideia de que as amizades já cumpriram o seu propósito é para mim bastante reconfortante, porque eu gosto de sentir, gosto de pensar e de acreditar que as pessoas estão na nossa vida. Isto pode ser muito shanty-shanty, mas é uma coisa que a mim me faz sentir bem, que para mim funciona, que é esta ideia de que as pessoas estão na nossa vida para determinada coisa. Estaríamos a mentir se disséssemos que as amizades e as relações não têm reciprocidade. É suposto recebermos e darmos, mesmo que em quantidades diferentes, mesmo que em alturas diferentes. Então, eu gosto de sentir que gosto de acreditar e de me reconfortar dizendo que aquela amizade fez sentido em determinada altura, mesmo que agora já não faça, teve muito impacto naquela fase e foi muito importante para mim, e até mesmo para uma certa valorização da pessoa que fez parte da nossa vida nessa altura, porque não é porque essa pessoa partiu não literal, mas partiu da nossa vida, que as coisas deixam de ser importantes, não é? Nós continuamos a valorizar as coisas que vivemos, os momentos que passamos, e eu tenho memórias muito boas de pessoas com quem eu tive amizade há muito tempo e com quem hoje não tenho relação. Aliás, isso até parece-me que essa valorização para mim até tornou possível haver uma aproximação dessa pessoa, mesmo que não seja uma aproximação para reatar uma amizade, mas uma aproximação de ambas as pessoas têm consciência de que há um lugar de carinho. Há ali uma coisa bonita que fica conservada ali numa redoma, guardada, e que ambas as pessoas conservam isso e olham à distância, sabendo que aquilo lá está e não precisa de se mexer. Está lá e fez-me bem naquela fase da vida em que aconteceu. Eu até vi uma frase aí há uns tempos, eu não sei de quem é que é o autor, até procurei, mas é uma frase, vai parecer frase de Pinterest, mas serve o efeito, que diz: Certain people enter your life at the perfect time and they leave you at the perfect time too. Que basicamente, para quem não tenha percebido, algumas pessoas entram na tua vida no tempo perfeito e vão-se embora também no tempo perfeito, quase como se todos nós tivéssemos um determinado papel na vida uns dos outros. E eu tenho a certeza que toda a gente sente isto, que é, às vezes parece que há pessoas que aparecem na nossa vida e que nós ficamos a pensar de onde é que esta pessoa apareceu? Parece que tu foste posta aqui de propósito. Parece que, não sei, isto depois vai das crenças de cada um, se é coincidência, se é Deus, se é o universo, se é whoever, que às vezes parece que certas coisas nos acontecem que tinham mesmo um propósito, tinham mesmo uma intenção, que aquela pessoa apareceu na nossa vida, deu-nos uma ajuda, foi uma palavra amiga, foi orientação profissional, ou de certeza que nós também exercemos esse papel na vida de outras pessoas. Então eu acho que esta ideia de momento perfeito, apesar de ser muito utópica e romântica, é uma coisa que a mim me faz dormir melhor à noite, porque me dá esta sensação de que nós todos temos uma mão na vida uns dos outros e em determinadas áreas, mesmo que haja certas pessoas que ocupem muitos espaços e que sejam as nossas melhores amigas, os nossos melhores amigos, as pessoas mais próximas. Há pessoas que não têm essa dimensão toda, mas ocupam um espaço relevante, e esse espaço relevante, se calhar, vai durar pouco tempo. Se calhar eu agora já nem gosto de sair à noite antes gostava. Se calhar agora não gosto de comprar roupa e antes gostava. Ou seja, há coisas em nós que vão mudando e isso inevitavelmente vai mudar a relação porque nós não mudamos ao mesmo tempo que as outras pessoas. Parece-me bastante óbvio. E isto obviamente também requer muita autoanálise para percebermos que o problema não está em nós, e nesse aspecto a terapia ajudou-me imenso, porque nestas coisas que eu naveguei muito nas minhas relações, houve muitas alturas em que eu senti que se calhar sou eu que estou mal, se calhar sou eu que não estou a conseguir perceber bem como lidar com esta pessoa, e não, se calhar é só a vida a acontecer. E nesse aspecto acho que
fazer terapia é sempre o melhor conselho que eu posso dar, e nem a propósito de falar também da Highwell, que é a nossa patrocinadora do episódio de hoje, que tem o meu código de desconto de 15% para sessões de terapia, quer sejam compradas individualmente ou em pack, além da pequena consulta de 15 minutos que nós temos para perceber se o psicólogo a quem nós somos atribuídos é alguém com quem temos compatibilidade ou não. Depois o código pode ser usado nas consultas em si. Portanto, terapia acho que vai ser sempre o caminho certo e o caminho científico e empírico para nós podermos ter um bocadinho mais esta percepção de nós mesmos mais correta e não ser tão enviesada como é quando nós estamos só dentro dos nossos próprios botões e das nossas bolhas. Mas percebemos que essas pessoas vão mudar na nossa vida, a nossa vida vai mudar em geral, portanto as pessoas os que são peões, né, peões figurantes, personagens secundários, personagens principais da nossa história vão também mudar, e às vezes há algumas pessoas que preenchem determinadas áreas. Sei lá, há pessoas que são a amiga da noite, há pessoas que são a amiga do amor, a amiga dos conselhos. Eu, por exemplo, eu acho que na maior parte das minhas amizades eu sou a amiga dos conselhos. Eu não sou muito a amiga dos planos para muita gente, porque eu própria me coloquei nesse lugar e de certeza que isso mudou, porque houve uma altura em que eu era amiga dos planos e era muito mais sociável a nível de planos de coisas para fazer. E agora já não sou tanto. E se calhar houve pessoas que também tiveram que ajustar a sua postura em relação a mim, porque perceberam que eu agora já não estou disponível, ou já não sou essa pessoa, ou já não tenho essas vontades, e está tudo bem, porque se me quiserem manter na sua vida de outra forma, vamos mutuamente navegar essa subjetividade. Portanto, acho que era isto. Navegar amizades é bastante difícil, bastante mais complexo do que acho que nós o fazemos parecer, porque as amizades são mais importantes também do que aquilo que nós dizemos que são, porque no fim do dia as amizades são as pessoas que nós vamos manter na nossa vida quando as pessoas mais velhas da nossa família com quem temos relação partirem, são as pessoas que vão acompanhar o crescimento dos nossos filhos se nós os tivermos, são as pessoas que vão acompanhar a evolução da nossa carreira, ou a regressão ou a mudança, são as pessoas que vão ver a maior parte da formação de nós enquanto ser humano, além da família mais próxima. E essa, que provavelmente é mais velha, há de partir eventualmente. Ou se calhar temos um irmão, 2 irmãos, 3 irmãos, primos, mas as amizades têm muito espaço aqui. São muito importantes, até porque são as pessoas que nos aconselham nos momentos de dificuldade e provavelmente as pessoas a quem recorremos quando temos vergonha de falar de certos assuntos à nossa família. Portanto, acho que é de valorizarmos, independentemente de fazermos follow-ups com mais ou menos tempo, lembrar que essas pessoas existem mesmo quando nós não estamos com elas e que provavelmente estão a passar por qualquer coisa, porque às vezes nós estamos tristes e pensamos: ai, estou tão mal que quem me dera ter alguém para falar comigo neste momento, ou estar a ser apoiada, e nós nem imaginamos aquela pessoa com quem eu não falo há 2 meses e que digo que é tão minha amiga, se calhar também está a passar grandes dificuldades e também não me quer preocupar e também não me está a dizer nada. Portanto, queria terminar o episódio antes de irmos ao momento feliz da semana lendo uma outra frase que eu tirei de uma TED Talk que eu vou deixar na descrição do episódio, que eu achei namuche para o tema de hoje, que é da psicóloga Shasta Nelson, e a TED Talk chama-se Friendimacy, que é uma mistura de friend com intimacy, ou seja, a intimidade entre os amigos. E a frase, eu traduzi já, é: a solidão moderna não é porque precisamos de interagir mais, é porque precisamos de mais intimidade. E isto resume na perfeição aquilo que eu sinto em relação às amizades, que é: nós não precisamos de mais planos sociais, não precisamos de mais redes sociais, não precisamos de mais seguidores, de mais interação online, não precisamos de ir a mais festas e mais eventos. Nós precisamos sim que as poucas interações que nós temos, mesmo que sejam poucas, sejam úteis, sejam produtivas, sejam profundas, sejam genuínas e nos acrescentem a tal coisa das barrinhas verdes. Portanto, acho que a amizade pode ajudar-nos a suportar muito a dureza da vida, mas também faz parte quando acaba, e não faz mal porque outras virão, outras vão se fortalecer e isso não anula a sua importância. Portanto, por hoje é isto. Queria falar sobre o momento feliz da semana, que na verdade não vai ser o momento feliz da semana, vai ser o dia feliz da semana, porque esta semana foi o dia da liberdade. Portanto, não queria deixar passar a celebração de um dia tão importante para nós. Ainda por cima, vivemos tempos loucos, nós sabemos daquilo que estamos a falar, vivemos alturas muito complicadas em que a nossa liberdade e segurança em tantas áreas é tão ameaçada. Portanto, neste momento, o meu momento feliz da semana, o meu dia feliz da semana vai ser
o Dia da Liberdade, o dia em que eu celebro poder estar aqui ao microfone a falar, não ter problema nenhum em dizer aquilo que me apetece para estas duas câmaras e poder publicar isto, ser ouvida, ser acolhida ou não, e ter uma pequena comunidade aqui com quem partilhar estas minhas ideias, os meus pensamentos, porque isso só acontece precisamente porque eu tenho liberdade, porque eu sou uma mulher livre. Por isso, vemo-nos no próximo sábado, espero que muito em breve, quem sabe, com um convidado ou uma convidada, e até lá um beijo.